A Nikon lançou sua primeira câmera digital, a Nikon QV1000C, em 1988. Esta câmera era uma das primeiras câmeras digitais comercialmente disponíveis e marcou um passo importante na transição da fotografia analógica para a fotografia digital. No entanto, em relação às especificações atuais, essa câmera tinha resolução e características bastante limitadas. Ela oferecia uma resolução de aproximadamente 0,38 megapixels, ou 640 por 480, e era usada para capturar imagens em preto e branco. Suas características incluíam um disco rígido embutido com capacidade para armazenar cerca de 25 imagens, e uma unidade de disquete externa para transferência de dados e uma interface para conectar a câmera a um computador. Ela foi projetada principalmente para uso comercial, científico e não era uma câmera para consumo comum, mas sim para nichos bastante específicos. A Nikon lançou sua primeira câmera digital para o mercado consumidor em 1994. O modelo foi a Nikon Coolpix 100, que oferecia também resolução de 0,3 megapixels. Esta câmera foi projetada para atender às necessidades do consumidor comum e marcou a entrada da Nikon no mercado de câmeras digitais para consumo. Ela representou um passo importante na popularização da fotografia digital entre consumidores de uma forma mais ampla. No entanto, o primeiro grande sucesso de vendas da Nikon em câmeras digitais foi a Nikon Coolpix 950, lançada em 1999. Essa câmera compacta apresentava a resolução de 2,1 megapixels e uma lente de zoom óptico de 3 vezes. Ela foi bem recebida pelo mercado e ajudou a consolidar a presença da Nikon no segmento de câmeras digitais de consumo. Ela solidificou o início de uma série de câmeras digitais da linha Coolpix populares e que se tornaram conhecidas pela sua qualidade e desempenho. A primeira câmera DSLR, ou Digital Single Lens Reflex, da Nikon foi a Nikon D1, lançada em 1999. A D1 tinha resolução de 2,74 megapixels ou 2008 por 1360 e foi projetada principalmente para fotógrafos profissionais. Ela utilizava um sensor APS-C e já tinha capacidade de gravar modos no formato RAW, o que a tornava uma escolha popular entre profissionais que buscavam uma alternativa digital às câmeras de filme. A Nikon D1 foi a primeira das câmeras a popularizar o sistema DSLR entre os profissionais, abrindo o caminho para o uso generalizado de câmeras deste tipo no mundo da fotografia profissional. No entanto, a concorrência no mercado de DSLR se mostrou bastante acirrada. A Nikon continuou a inovar com modelos como a Nikon D3, introduzida em 2007, a D700 em 2008. E estas câmeras ofereceram alta velocidade, ergonomia superior e desempenho em condições de pouca luz, estabelecendo a Nikon como uma das líderes na indústria de fotografia digital. Em 2016 foi lançada a Nikon D500, e esta câmera é amplamente considerada uma das melhores já produzidas pela empresa, embora tenha um sensor APS-C. O desempenho do autofoco excepcional, além da capacidade de gravar vídeos em 4K, fizeram com que ela rapidamente se tornasse uma das preferidas de fotógrafos que buscavam a qualidade e versatilidade. A câmera é simplesmente um tanque e foi descontinuada apenas em fevereiro de 2022. Obviamente ela já está ultrapassada em vários quesitos, mas ainda hoje, 7 anos depois do seu lançamento, ela ainda dá conta do recado em diversos aspectos. Nos dias de hoje, a Nikon ainda segue produzindo DSLRs, mas são poucas, como a D6, a D850, a D780 e a D7500. Hoje a companhia investe forte em câmeras mirrorless. E aqui eu tenho uma opinião, uma visão bastante pessoal sobre a presença da Nikon nesse mercado. Durante alguns bons anos ela foi literalmente patrolada por Canon e por Sony nessas linhas, mas os recentes lançamentos e sobretudo as câmeras topo de linha Z9 e Z8 fizeram com que não só a companhia entrasse novamente na briga, mas oferecesse, na minha opinião, o que há de melhor nos dias de hoje. Mas e as câmeras de filme? Então, à medida que a transição para a fotografia digital se acelerou, a produção de câmeras de filme diminuiu. Em 2006, a Nikon anunciou a descontinuação da maioria dos modelos de câmeras de filme e toda a linha de lentes para grande formato. Isso então, um ano antes do lançamento da Nikon D3. Mas mesmo estando focada no digital, notavelmente a Nikon F6, a última câmera de filmes produzida pela empresa, apreciada por fotógrafos tradicionais, teve sua produção encerrada apenas em outubro de 2020.
De forma geral, na última década, a Nikon enfrentou vários desafios e mudanças no cenário da indústria fotográfica e de tecnologia. E alguns dos principais desafios que a empresa enfrentou caracterizam o cenário atual dela. Eu gostaria de trazer 5 pontos que eu destaco como chave para entender o cenário atual da Nikon. Número 1, o aumento da concorrência no mercado de câmeras digitais. Durante a última década, a concorrência nesse mercado aumentou significativamente, com várias outras empresas lançando produtos inovadores e muito competitivos. A ascensão de smartphones com câmeras de alta qualidade também impactou na venda de câmeras compactas. Número 2, a mudança para o mercado de câmeras mirrorless. A popularidade das câmeras sem espelho cresceu consideravelmente, com empresas como Sony, Canon, Fuji e Panasonic ganhando destaque nesse segmento. A Nikon também entrou nesse mercado, obviamente, lançando suas próprias opções com a série Z de câmeras. Mas como citei anteriormente, até pouco tempo atrás a Nikon parecia estar atrás nessa corrida e perdeu muito de participação de mercado. Número 3, mudança nas preferências dos consumidores. As preferências dos consumidores evoluíram ao longo das décadas, obviamente, mas no que diz respeito à fotografia digital, houve uma crescente demanda por câmeras compactas, leves e versáteis, bem como recursos avançados de vídeo. A Nikon teve que se adaptar a essas mudanças nas preferências do mercado. Hoje, as câmeras precisam de muito mais tecnologia embarcada do que precisavam anteriormente. É claro que isso vale para todos os players da indústria, mas isso significa custos altos em pesquisa e desenvolvimento. Um exemplo disso é a própria fusão, como eu citei, da fotografia e vídeo em um só tipo de equipamento. Número 4, o impacto da fotografia móvel. O aumento da qualidade de câmeras em smartphones levou a uma redução na demanda por câmeras compactas e uma concorrência ainda maior no mercado de fotografia. Algo significativo em um mercado que hoje praticamente inexiste e que foi bastante lucrativo no passado. Aliás, hoje a empresa oferece apenas 2 câmeras tidas como compactas, a P950 e a P1000, que não podem nem ser consideradas compactas normais, uma vez que elas são voltadas para nichos bastante específicos. Número 5, desafios econômicos. A Nikon enfrentou desafios econômicos como flutuações cambiais, crises financeiras globais que afetaram diretamente as suas operações e lucratividade. E até mesmo a doença aquela de 2019 afetou a produção e distribuição e a demanda por produtos eletrônicos, incluindo, obviamente, câmeras digitais. Se a produção de microchips é afetada, a produção de câmeras, obviamente, também o é. E teve até muita gente dizendo que a empresa não aguentaria e quebraria, o que não aconteceu. E é verdade, porém, que quando se olha para o lucro operacional da empresa em 2021, o ano aquele da doença, se vê um valor bastante ruim. Porém, já em 2022, os números reverteram e a receita da empresa, de forma global, aumentou 19,6%. E a divisão de negócio de fotografia, com vendas puxadas pela Z9, teve um aumento de receita de 18,7%, o que são números bastante significativos. A Nikon é uma empresa que evoluiu ao longo do tempo, superando desafios, inovando em tecnologia ótica e de imagem. E até mesmo em outras áreas, como metrologia industrial, equipamentos para a área de saúde, robótica, áreas que grande parte dos consumidores jamais associariam a Nikon, a empresa se destaca. E agora, fazendo um link com o que eu falei lá no início do primeiro vídeo sobre a Nikon, a conexão emocional que eu tenho com a marca, ela não se dá apenas pela história incrível de como as coisas foram se desenrolando com a produção de equipamentos incríveis do ponto de vista de engenharia. Ela se dá principalmente por eu pensar que imagens históricas foram feitas com os equipamentos produzidos pela empresa. É mais ou menos o que eu falei sobre pensar que um músico utilizou uma guitarra Fender para gravar uma música que se tornou icônica na cultura contemporânea e que acabou se tornando atemporal. E essa conexão emocional, no meu caso, ela se deve ao fato de que eu comecei a fotografar de forma mais consciente e que grande parte do meu aprendizado fundamental se deu numa Nikon FM2 toda manual. Foi ali que eu entendi muita coisa e me apaixonei de verdade pelo processo fotográfico. Em dezembro de 2006 eu comprei minha primeira DSLR da Nikon, uma D50 que eu tenho funcionando até os dias de hoje.
e depois uma D90, uma FM10 analógica, uma D3100, uma D300S, uma D3200, uma D500, uma Z50, uma Z6 e agora estou de olho numa Z8. Ou seja, praticamente toda a minha jornada fotográfica foi percorrida com câmeras da Nikon. E situações em que eu estive e que eu fiz fotos que refletem grandes momentos da minha vida foram feitas com câmeras da Nikon. E é impossível não desenvolver algum tipo de conexão emocional ao pensar nisso. E por mais que o equipamento seja apenas um instrumento para tornar real e compartilhável, e não no sentido de mídia social, a nossa visão de mundo, eu estaria mentindo se eu dissesse que eu não tenho um pouco daquela coisa de venerar as minhas câmeras. Eu acho câmeras fotográficas objetos incríveis. E é assim que a Nikon se tornou muito mais do que apenas uma marca para mim. Ela é uma parte intrínseca da minha jornada fotográfica e de vida. E quando eu vejo uma câmera tipo essa daqui que eu comprei num brechó, eu fico imaginando as histórias de outras pessoas que ela ajudou a contar, as memórias que ela criou, e é um negócio que eu acho completamente fascinante. Enfim, se existe algum tipo de objeto que pode ter alma, além de instrumentos musicais, são câmeras fotográficas. Vida longa a Nikon.